Queridos irmãos, vos cumprimento com a paz do Senhor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Meus queridos irmãos, é sempre um privilégio, uma alegria muito grande, uma dádiva dos céus, estar aqui convosco, nesta igreja, juntamente com este povo tão abençoado, para juntos glorificarmos, exaltarmos, enobrecermos aquele que é, que era e que há de vir, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. Para tanto, desta feita, eu gostaria de convidar vocês. Eu orei ao Senhor, pedi a Ele uma palavra para esta noite, e Ele fez o meu coração ferver e o inundou com esse texto que está localizado em 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41 a seguir. Enquanto os irmãos encontram a referência anunciada, eu também aproveito para agradecer mais uma vez ao meu querido amigo, pastor dessa igreja, pastor Abina. Deus continue lhe abençoando, que abençoado o Senhor já é, toda a família, corpo de obreiros que aqui está contigo, cooperando, para que essa obra seja sempre uma bênção, não só para o povo de Deus, mas também para aqueles que estão fora, para toda a sociedade em volta. Que o Senhor continue abençoando os irmãos que vieram de perto, de longe, para glorificarem e exaltarem o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós só estamos aqui pela graça. Ninguém merece o que Deus dá, mas nós recebemos pela graça. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça de Deus nos alcançou. Eu sempre digo que a graça e a misericórdia de Deus, apesar de serem muito semelhantes, elas têm uma diferença muito importante. A graça é quando Deus nos dá o bem que a gente não merece. A misericórdia é quando Ele não nos dá o mal que a gente merece. É por isso que a salvação é pela graça, não é pela misericórdia. Mas a manutenção dessa salvação é por meio da misericórdia. Inclusive o profeta Jeremias deixou claro isso para nós em Lamentações capítulo 3, quando ele escreveu que as misericórdias do Senhor, no plural, são a causa de não sermos consumidos. A palavra consumidos no original hebraico é mortos, porque o salário do pecado é a... E por que a gente peca e continua vivo? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e ele continua, porque elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Você pode glorificar a Deus por isso? Só isso aqui já era motivo de sobra para a gente entrar glorificando e agradecendo a Deus, porque você já recebeu a graça e já recebeu a misericórdia do Senhor. Isso já é o suficiente. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele ainda nos concede bônus. Por exemplo, o culto não é receber, o culto é dar, sim ou não? É só a etimologia da palavra. Cultuar é entregar alguma coisa, adoração, louvor a uma divindade. É entrega, não é recebimento. Então a gente veio aqui não para receber, a gente veio aqui para entregar o culto. Culto não é para a igreja, culto é para Deus. Mas Deus é tão bom que mesmo assim Ele ainda nos concede bênçãos. Por isso que às vezes a gente entra aqui triste e sai alegre. Entra para baixo e sai para cima, edificado, abençoado. Entra enfermo e sai curado. Por quê? Porque a graça de Deus, ela superabundou em nossas vidas. Isso é maravilhoso, gente. Isso é glorioso. A graça de Deus nos alcançou.
pastor, eu ainda não tenho o que eu gostaria de ter, eu ainda não recebi o que eu tenho pedido a Deus, eu ainda não conquistei o que eu tenho desejado. Mas não tem problema, você já recebeu o que você precisava, que é a salvação, que é a coisa mais importante. Você pode agradecer pela salvação? No dia 20 de julho de 1969, um homem chamado Neil Armstrong, ele pisou na Lua. E quando isso aconteceu, o mundo entrou em êxtase. Transmissões e tantas outras coisas aconteceram simultaneamente. E o presidente norte-americano vigente tomou a palavra e disse: senhoras e senhores, este é o dia mais importante da história. O homem pisou na Lua. Quando o pastor, reverendo Billy Graham, foi ministrar, ele tomou a palavra e disse que o senhor presidente, o excelentíssimo presidente norte-americano, não me perdoe, mas esse não é o dia mais importante da história. O dia mais importante da história não é o dia em que o homem subiu e pisou na Lua. Foi o dia em que Deus desceu e pisou na terra. O nome disso é graça. E é por isso que nós estamos aqui. A graça de Deus nos alcançou e nós somos abençoados. Quantos podem dar um glória a Deus pentecostal? Aleluia, graças a Deus. Feliz demais em rever os amigos, os irmãos, meu querido amigo Elcio, que me buscou ali, juntamente com o pastor Ivo. É sempre muito bom vê-los e, com certeza, melhor ainda vê-los bem. Não é isso, pastor? São adoradores natos, pessoas especiais para nós. E a Bíblia diz que Deus não está à procura de adoração. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ler isso. Mesmo porque no céu a adoração é perfeita. Os anjos adoram muito melhor que a gente. Eles nem pecado têm. E por que Deus quer que a gente o adore? Porque Deus não está à procura de adoração. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. E aqui nós temos verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Isto é, independentemente das circunstâncias adversas, ele está adorando. Por isso que você veio aqui. Você poderia estar em outras partes mil, mas você preferiu estar no melhor lugar. Parabéns para você. Esse é o melhor lugar do mundo. Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Mas deixa eu ler aqui o texto, senão a gente vai embora. Quem achou, primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 41, dá um brado dizendo amém. Amém. Está escrito assim: prometo-vos que serei breve, depois que eu ministrar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, aí a gente ora, a cantora Janine canta, e aí a gente entrega o microfone, e o Senhor realiza o que Ele deseja realizar, porque quem faz é Deus, não é o pregador. Amém? Vamos lá? Está escrito assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor, aleluia, estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. A igreja diz amém?
Queridos irmãos, esse texto que nós lemos, indiscutivelmente, é um dos textos mais conhecidos, emblemáticos e pujantes das páginas veterotestamentárias, isto é, do Antigo Testamento. Quem nunca ouviu uma mensagem sobre isso? Quem nunca cantou sobre isso? Quem nunca falou sobre esse episódio? Esse texto, ele nos encanta, ele nos traz motivação, nos aumenta a fé e nos coloca na posição em que Deus quer que estejamos. É interessante que o contexto nos mostra algo curioso. Vejam comigo, o profeta Elias, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, havia acabado de enfrentar 850 falsos profetas. Quantos profetas falsos? 850. É muita gente. Eles foram derrotados. Quando eles foram derrotados, Deus deu um sinal anteriormente com fogo, e após a derrota deles, todo o povo reconheceu que só o Senhor é Deus. E eles cantaram, e disseram em alta voz, repetidas vezes, só o Senhor é Deus. Quando isso aconteceu, o versículo 41 nos diz que após todos os profetas falsos de Baal e de Azera serem mortos, o profeta Elias deu uma palavra a Acabe, dizendo-lhe, sobe, come e bebe, porque há um barulho, um ruído de uma grande, de uma abundante chuva que está chegando. Olha só, o contraste aqui é muito nítido. O profeta Elias disse para Acabe que não teve participação nenhuma na vitória, porque Acabe era um desviado, Acabe era um homem fraco na sua liderança. Todo mundo sabe que quem governava era a endemoniada da sua esposa, Jezabel. Idólatras, ambos faziam o que não era da vontade de Deus, mas o Senhor, pela vida de Elias, concedeu vitória ao povo, porque um homem cheio do Espírito Santo é capaz de mudar uma sociedade inteira. E é interessante que, eu estou falando de homens, porque há uma escassez de homens na nossa sociedade. Satanás está investindo pesado na desconstrução da masculinidade. Uma sociedade frágil da masculinidade, com homens fracos, sem poder de liderança, sem capacidade de impulsionar e motivar a sua família, é uma sociedade fácil de ser dominada, vulnerável e totalmente fracassada. Mas havia um homem cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, de posições firmes, que Deus levantou. E quando Deus levanta, ninguém consegue derrubar. Aleluia. E ele olhou para Acabe e disse, Acabe, aproveita esse intervalo e vai comer, vai festejar, vai beber. E ele disse, eu posso? Ele, pode, vai. E ele foi comemorar o que não deveria ser comemorado. Não havia sido feito ainda todo o processo, porque Deus mandou fogo do céu, os profetas de Baal foram derrotados, o povo reconheceu que só o Senhor é Deus, porém a seca ainda predominava. Agora eles precisam não de fogo, agora eles precisam de água, porque com os ímpios Deus trabalhou com fogo, mas com o povo dele, ele trabalha com água. Tem água de Deus para nós aqui. E é interessante, queridos irmãos, entre na mensagem comigo, que quando ele deu a ordem, Acabe foi, e ele foi se banquetear, foi comer, foi beber, foi encher a barriga, mas a Bíblia diz que Elias foi orar. Oh, aleluia. Aqui está clara, estampada, perpíscua, nítida, a diferença entre um homem de Deus e um homem ímpio. O homem ímpio só quer saber de festejar, de se banquetear, de comer e beber.
O homem de Deus quer comunhão com o céu, quer orar. Enquanto Acabe foi se divertir, o profeta foi buscar a face de Deus. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Enquanto muitos estão se distraindo, nós estamos aqui buscando a face do Senhor. E não estamos buscando as suas mãos, estamos buscando a sua face. Porque tem muita gente que só quer buscar as mãos de Deus. Mas a Bíblia em lugar nenhum nos aconselha a buscar as suas mãos. Mas em vários lugares nos aconselha a buscar a sua face. Quem busca as mãos de Deus, quer o que Deus tem para dar. Quem busca a face de Deus, quer comunhão, quer relacionamento, quer intimidade, quer ter Deus perto dele. Quer macamacheia. Quem veio? Em nome de Jesus, levante sua mão. Na tua presença, Senhor, nós estamos. Então ele subiu e foi orar. E olha que interessante, a seca está predominando. A fome, portanto, já durava muito tempo. Lembrem-se que após a profecia do próprio Elias, quem está me ouvindo, diga amém. Olha para cá, irmão, não dorme não, por favor. A cara não ajuda, mas olha para cá. A Bíblia diz que o próprio profeta, no capítulo 17, quando ele chegou em Israel e notou que havia estátuas de Baal por todos os lados, e ele disse: que estátuas são essas? Vocês não são crentes mais não? Eles disseram: não, agora a gente adora Baal também. É o famoso enoteísmo, é o termo técnico para isso. Não era politeísta o povo de Israel, mas era enoteísta. Eles não só adoravam ao Deus Jeová, mas qualquer outro Deus que se apresentasse. Então eles estão dizendo: não, a gente também adora Baal, porque Baal é o Deus da fertilidade. O senhor não sabia disso, Elias? Baal é o Deus que manda chuva. Baal é o Deus que fertiliza a terra e faz a gente plantar e colher bem. Baal é o Deus da prosperidade. Aí ele disse: ah, entendi. Então quer dizer que Baal que manda chuva? Sim, é Baal que manda chuva. Então lá vai. A partir de hoje, segundo a minha palavra, não chove mais em Israel. E para vocês saibam que eu sou homem de Deus, nem orvalho vai cair do céu. Olha que profecia forte, porque uma coisa é profetizar que não vai chover. Agora, nem orvalho? Ah, irmão, aí tem que ser profeta. E o profeta de Deus disse: nem orvalho vai cair do céu. E ficou. E o nosso querido irmão Tiago, lá no Novo Testamento, quase no finzinho da Bíblia, nos revela que esse período foi de 3 anos e meio. Então já se passaram 3 anos aqui, após a profecia. Os céus foram cerrados, fechados, não havia chuva. Então a fome estava graçando sobre a terra. Irmãos, fome é a coisa mais terrível que pode assolar o mundo. Eu estou falando de fome. No período aqui, eles estavam vivenciando o período de fome. Pastor, o que é fome? Fome, não confunda fome com desejo de comer. Por exemplo, alguém aqui pode estar com fome, porque crente geralmente sempre está com fome. Menos os pastores, graças a Deus, né? Que a gente jejua, glória ao Senhor. Agora, esse é o desejo de comer. A gente tem certeza que depois do culto a gente tem o que comer, tem o que se alimentar, tem ou não tem? Que o irmão do lado, o vizinho vai pagar a pizza, vai ou não vai? Vai pagar o churrasco, então a gente fica tranquilo. Recebe aí, irmão, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus. Dá um toque no vizinho aí, diga aí, irmão, sentiu de Deus? Se sentiu de pagar, eu sinto de receber. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Brincadeiras à parte, fome é uma coisa, desejo de comer é outra. Fome é ter vontade de comer e não ter nada para comer. E eu sei que alguns que aqui estão podem ter passado por isso. Só que a gente aqui no Brasil tem um privilégio. A gente pode passar por isso um dia, 2, no outro tem, no terceiro, no quarto. Não é assim ou não é? Mas a fome aqui era extrema. Eles não tinham que comer, semelhantemente ao que alguns países vizinhos estão passando. Tinham que revirar lixo. Eles não tinham que comer por causa da seca. O povo é um povo agrícola. Se não tem chuva, não tem plantação. Se não tem plantação, não tem colheita. Se não tem colheita, não tem o que comer. E agora, como é que faz? Como é que a gente resolve essa situação? O profeta disse: vai, Acabe, vai comer, vai beber. Porque ele era o rei, ele tinha que comer. Mas o povo não tinha. Então olha que interessante, ele sobe ao monte e ele se coloca na posição fetal. Meu Deus,
Ele coloca a cabeça entre os joelhos no chão, se humilha perante Deus. Ele está dizendo: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Sem Ti eu nada posso. Senhor, eu imagino a oração de Elias. Deixa eu imaginar. Ele deve ter orado: Senhor, eu pedi para o Senhor mandar fogo, o Senhor mandou. Agora a gente precisa de água. Porque o mesmo Deus que manda fogo, também manda água. Quem acredita? Quem acredita? Ele manda, depende da circunstância. E eles estão orando. E aí a situação é interessante porque o profeta se coloca diante de Deus nessa posição. E essa posição fetal é uma posição, como o próprio nome já diz, de um bebê no ventre de sua mãe. Só que ele antes tinha dito algo muito interessante. Ele tinha dito assim: Acabe, vai comer, aproveita esse tempinho, esse intervalo da guerra, porque eu já estou ouvindo. Eita glória! O barulho de uma grande chuva que está chegando. Alguém deve ter olhado para um lado e para o outro, pastor Gabi, não ter achado nada. Mas como? Chuva onde? Os céus estão totalmente abertos, nem nuvem tem. Mas o profeta ouviu, porque ele estava então na comunhão com Deus. E aí, irmão, quem está em comunhão com Deus ouve o que ninguém ouve, vê o que ninguém vê, fala o que ninguém fala, sente o que ninguém sente. Eu estou pregando para gente espiritual aqui esta noite, porque eu sei que o pastor de vocês é espiritual. Então, em nome de Jesus, abre o teu coração. Deus quer se revelar a você. Ele está orando, ele está na posição de uma criança no ventre de sua mãe. Agora, olha que interessante a semelhança e a analogia que nós temos aqui. Uma criança, quando está no ventre da mãe, ela consegue ver o que está externo a ela? Sim ou não? Não, mas ela consegue ouvir? Consegue. Aleluia, tem gente que já está entendendo. O profeta está ouvindo o barulho de chuva sem ver absolutamente nada. Porque no mundo espiritual é assim. Vejam, na ótica natural, quem está aí? Quem está aí? Presta atenção, pela ótica natural, na terra, pelas leis da física que o próprio Deus criou, primeiro a gente tem que ver para depois ouvir. É ou não é? Inclusive a velocidade da luz, que é a maior de todas, sei lá, 300 mil quilômetros por segundo, é muito mais rápida do que a velocidade do som. Por isso que você vê o raio passando, depois de alguns segundos que você vai ouvir o barulho. Mas primeiro você vê a luz e depois você ouve. Isso na terra. Isso no mundo físico. No mundo espiritual é diferente, é o contrário. No mundo físico, primeiro você vê para depois ouvir. No mundo espiritual, primeiro você ouve para depois ver. Por isso que a fé, aleluia. O que é a fé? É a prova das coisas e das que se. Então eu não vejo, mas eu estou crendo. Isso é fé. Então o profeta está ouvindo antes de ver. Tem muita gente que quer inverter a ordem, por isso que está nessa situação. Porque quer primeiro ver, para depois ouvir. Irmão, você é crente. Com crente é diferente. Aqui não tem Tomé, aqui tem profeta de Deus, homem de Deus. A igreja do Senhor, ela confia no que Deus disse. Eu não preciso ver para crer, eu só preciso ouvir. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 10, versículo 17, da sua carta magna aos Romanos, ele diz que, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Deus está gerando fé no teu coração agora, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Você está ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem poder de gerar fé no seu coração. Recebe em nome de Jesus. Que a gente precisa de fé. Uma geração incrédula, cética, nós precisamos de fé. A igreja tem fé. Ela não vê, mas ela crê. Então ele está ouvindo. Olha que lindo. Ele está ouvindo o barulho. Então ele se coloca na posição fetal e diz para o moço, o seu diácono, o seu obreiro: meu filho, faz o seguinte, eu vou estar orando aqui, e você vai lá para a banda do mar. Vai lá, vira para o mar Mediterrâneo. Quando você vir alguma coisa, você me fala. Ok? Ok.
E ele foi. Talvez um obreiro novato, despreparado. Ele foi a primeira vez e já voltou com a notícia. Profeta, desculpa lhe incomodar aí, mas eu já fui, não vi nada. Meu filho, volta lá 7 vezes, rapaz. Não é assim não. Com Deus é perseverança. Tem que continuar, tem que pegar firme. É por isso que essa igreja está completando mais um aniversário, porque a perseverança aconteceu e vai continuar. Quem acredita nisso, continua firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar, tem que fazer a sua parte. Quem persevera alcança o sucesso, conquista os seus objetivos. Quem desiste nunca alcança nada. Então, olha só, ele está ali e ele diz, vai lá, 7 vezes. Aí alguém pega o 7, faz um misticismo, menino 7, não sei o quê, que o 7 é isso, que o 7 é aquilo. É o número de Deus, ok, é verdade, é o número de Deus, é o número da perfeição. Mas não significa para nós que nós devemos nos apegar ao número 7, mas sim à perseverança que nós devemos possuir. Aqui é como que o profeta estivesse dizendo, volte lá quantas vezes forem necessárias, até você ver alguma coisa. Persevera até acontecer. Da primeira você já quer desistir? Deus está falando, continua, porque vai acontecer. Presta a prova, diz, não, perdi, não consegui, não passei, não vou mais não. Não, vai continuar. Passa 1, 2, 3, quantas forem necessárias até conseguir, porque a perseverança é a marca do sucesso. E tem gente que começa, tudo que começa desiste, para no meio. Começa um curso, para no meio. Começa a trabalhar, desiste, sai para o lado, vai para o outro. Casa, quer separar. Então cuidado, homem de Deus, mulher de Deus, não desiste das coisas. Ele vai até o fim, ele persevera até o fim, porque ele sabe que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que ele pede ou pensa. Tem alguém aí que acredita nisso? Porque às vezes a gente ora e Deus não muda a circunstância. E eu aprendi uma coisa, quando a gente ora para Deus mudar a circunstância e as circunstâncias não mudam, é porque Deus está usando as circunstâncias para nos mudar, para nos moldar, para nos transformar, para nos deixar do jeito que Ele quer. Eu estou sentindo Deus nessa palavra. Deus está falando com alguém aqui. Aleluia, para perseverar. Perseverança. Eu me lembro aqui que em maio de 1943, se eu não me engano, um homem chamado Edmund Hillary, com seu companheiro de viagem, atingiram pela primeira vez o cume do Monte Everest, o monte mais alto do mundo, quase 9.000 metros de altitude. Só que antes de atingir, diz a história que ele tentou e não alcançou. Mas mesmo assim, por ele ter chegado mais longe do que todo mundo, ele começou a ser convidado para palestrar, para dar palestras motivacionais. E ele meio constrangido dizia, mas eu não cheguei lá. E o pessoal dizia para ele, o senhor não chegou, mas foi mais longe do que todo mundo. Há uma diferença muito grande na nossa cultura para culturas mais desenvolvidas. Nós não valorizamos o pequeno. Nós só valorizamos o que é grande. Nós só valorizamos o que já está feito. Nós não valorizamos o processo da ostra, mas a pérola. E é interessante que ele começou a palestrar. E aí, para encurtar a história, um dia ele está palestrando e ele colocava lá o fundo, pastor, a foto do Monte Everest, né, aquele bando gigante num telão, todo mundo olhava para aquilo, aquela coisa gigantesca, monumental. E ele palestrava, mas sabe, meio constrangido, porque não tinha atingido ainda. Mas aí, um dia ele está palestrando e ele foi tomado de uma inspiração muito forte. E ele olhou para aquela foto, ele olhou para aquele painel, com o Monte Everest à sua retaguarda, e ele disse, quer saber de uma coisa? Monte Everest, você me venceu da primeira vez, mas da próxima eu vou te vencer. Por um simples motivo, você é muito grande, você é o maior de todos, mas você parou de crescer, e eu não. Oh glória!
Às vezes as nossas derrotas nos fazem refletir, pensar e crescemos nisso, nos preparamos mais. É por isso que às vezes você não vence da primeira. Deus quer te dar mais estrutura, e na própria derrota Deus nos dá a vitória. Esse é um dos paradoxos do Evangelho. Às vezes perdendo a gente está ganhando, porque com Deus ninguém perde nada. Só ganha, só ganha, só ganha. Aparentemente está perdendo, mas Deus está dizendo: você é mais do que vencedor, porque eu estou com você. Quem pode dar um brado de glória a Deus forte nesta noite? Da outra vez ele foi e conseguiu atingir o cume do monte, porque a perseverança é a marca da vitória. E Deus está falando para alguém aqui esta noite: você estava pensando em desistir, por quê? Deus está contigo, continua firme. Ele disse, se tem uma promessa que eu fico encantado na Bíblia, das mais de 8.810 que lá estão, é essa. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem pode glorificar a Ele? Ele está com você. Não desiste. Agora vejam, a Bíblia diz o seguinte, que ele estava ouvindo o barulho de uma grande chuva. O rapaz foi lá 7 vezes. Na 7ª, o que ele viu? Uma grande nuvem. É isso que está escrito? O que ele viu? Tamanho? Como a mão de um homem. Tamanho da mão de um homem. Algumas traduções dizem como, outras dizem do tamanho. Ou seja, era pequena. Uma nuvem desse tamanho é capaz de trazer uma abundante chuva? Na nossa ótica, claro que não. Mas na ótica de Deus tudo é possível. Ele disse: olha, profeta, eu vi uma nuvenzinha desse tamanhozinho, nada. Ele disse: então vou levantar da oração. Deus já respondeu. Ele disse: não, o senhor não entendeu, a nuvem é pequena, é do tamanho da mão. Não, é isso que eu queria ouvir. Tá bom demais. Porque com Deus o que parece ser pequeno se torna grande. O que parece ser nada se torna tudo. Você esqueceu que o nosso Deus criou todas as coisas que existem a partir do não existente? Do nada ele fez o tudo. Por que ele não vai fazer um milagre na tua vida? Por que ele não vai mudar a tua história? Por que ele não vai conceder uma vitória? Então levante a sua voz e adore, vai acontecer. Parece pequeno, mas para Deus é o suficiente. Porque Deus não precisa de muito, Deus só precisa de algo. Às vezes a gente acha que precisa de muito. Já viu gente assim? Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: pastor, se um dia eu ficar rico, eu vou investir na igreja, eu vou investir na obra missionária, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas por que não investe? Não, porque eu quero fazer muito. E quem diz para você que você não faz muito quando você oferta e quando você dizima o que você tem? Quem foi que disse para você? Porque a igreja do Senhor, ela não é mantida pelo muito de poucos, mas pelo pouco de muitos. Deus garante a vitória para quem tem fé. A nuvem é pequena, meu Deus, mas a chuva é grande. Só quem é espiritual está entendendo. Pode parecer que não é nada, mas para Deus é o suficiente. Deus vai fazer acontecer. A gente tem essa mania de desvalorizar as coisas pequenas, as coisas simples. Isso é uma falha nossa, ser humano, é o pecado original. É o chip de Adão que está em nós, a inclinação para o erro. É ou não é? A gente não consegue. Por exemplo, a gente diz assim: Pedro, ele andou sobre as águas, mas afundou. Espera aí, vamos inverter isso? Vamos inverter isso? Ele andou, mas afundou e tal. Irmão, se eu perguntar para você aqui, quem foi a única pessoa, além de Jesus, que andou sobre as águas na história da humanidade? Você vai ter que dizer: Pedro. Aí alguém vai retrucar e vai dizer: mas foi só um pouquinho. Mas ele andou. Andou ou não andou? Andou. Mas foi pouco, mas andou. Mas foi muito pouquinho, mas andou. Ele andou. A gente tem que valorizar o que acontece de bom e não o que acontece de ruim. O crente, ele tem outra perspectiva, ele vive pela fé, ele se foca naquilo que Deus faz, não que aquilo que Deus não faz. Ele foca no acerto e não no erro. Há uma diferença. Aí a gente fica: mas irmão, afundou, mas andou. Eu imagino,
Porque eles eram jovens e de vez em quando eles brincavam muito, eles ficavam perguntando quem é o maior no reino. Eles ficavam com essas brincadeiras. Imagina, Jesus tinha 30 e poucos anos, os discípulos eram mais jovens do que ele. E ele começava a brincar e tal, e tal. Imagine Pedro. O pessoal, quando queria tirar uma com a cara de Pedro, está lá o Pedrão lá, afundou. O Pedrão só dá fora, fala isso, fala aquilo, na hora errada ele fala. Então, aí eu acho que quando ele ficava muito bravo, porque aí o ser humano, né? O velhadão surgia e falava, mas quem de vocês andou sobre as águas? Aí eles tinham que ficar quietos. Então, por favor, me respeita. Aleluia. Você tem um testemunho pessoal que edifica a sua fé. Tem gente que olha para mim, que olha para você e não entende o que está por trás da nossa adoração, porque não conhece a nossa história. Para ele, para ela, parece pequeno, mas para nós que passamos, é grande, é maravilhoso, é glorioso. Levante a voz e glorifique a Ele. Aleluia! Deus não precisa de coisas extraordinárias para fazer milagre. Uma pequena nuvem é o suficiente para mandar uma grande chuva. E isso é na Bíblia inteira, eu ficaria aqui a noite toda falando sobre isso, que Deus usa coisas tão pequenininhas para fazer coisas tão espetaculares. Olha para Sara, Sara podia ter filhos. Por que não? Primeiro, porque era idosa. Segundo, porque ela era estéril. Aí alguém olhou e disse, não pode. Aí Deus disse, por que não? Não, porque ela é estéril e já é idosa. Não estou nem aí. Eu sou Deus, eu faço o que eu quiser, quando eu quiser, a hora que eu quiser. Eu mando no céu, eu mando na terra. Eu realizo a obra onde eu desejo. Ninguém pode impedir quando eu quero agir. Então levante a sua voz e receba essa palavra. Deus não depende de nada. Ele é autossuficiente, Ele cria o recurso se for preciso. Ele cria o recurso. Davi podia vencer Golias pela ótica humana? Não. Você olha para o povo de Israel com Gideão, podia vencer os inimigos? Não. Venceram? Venceram. 300. Porque Deus mostra que não é a gente, é a nossa fé. Por isso que o apóstolo João diz, essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É a fé. Deus está multiplicando a nossa fé nesta noite. Aleluia. Você vai sair daqui cheio de fé para a glória de Deus. Que a palavra fé é interessante, que ela tem uma raiz na palavra hebraica emuná, de onde vem a palavra amém, de onde vem a palavra emet, que é verdade. E o que é a fé em hebraico? Que aparece lá pela primeira vez a palavra fé na Bíblia, em Abacuque 2, versículo 4. A primeira vez que aparece a palavra fé na Bíblia. Olha só que interessante, né? Quase já no Novo Testamento. A fé, o justo viverá pela fé. É isso que está escrito lá. Foi repetido 3 vezes no Novo Testamento. Paulo 2 e o escritor aos Hebreus 1. O que é isso? O que é fé? É uma confiança naquilo que Deus disse. É uma confiança naquilo que Deus falou que vai acontecer. Ou seja, uma esperança futura. É algo que vem. É algo que está chegando. Isso é fé. E Deus está concedendo fé para nós hoje. Porque a fé sem obras é? Fé sem obras é? Isto ela não existe, ela é anulada. Quem diz que tem fé e não tem obras, não tem atitude, é mentiroso. Então por isso que eu preciso ter as duas coisas. A fé em Deus, ela é uma confiança extrema no Senhor, total em Deus. Por isso que as coisas acontecem. É igual o caso do equilibrista, que lá em Nova York, uma certa feita ele colocou uma corda de um arranha-céu ao outro. E aí o seu amigo com o megafone começou a anunciar, venham ver o que este homem vai fazer. Ele vai passar de um prédio para o outro andando, sem nenhum recurso e nenhum equipamento de segurança. Vocês acreditam que ele consegue fazer isso? E o pessoal olhou e falou, ixi, esse aí vai morrer agora. Como é que pode? Vai bater o vento, ele vai cair, vai desequilibrar. E aí ele passou com muita tranquilidade. Igual eu estou andando aqui, ele passou sobre a corda e foi lá para o outro. E o pessoal, ele é demais. Como é que ele conseguiu fazer isso? E aí o amigo anunciou no megafone de novo e a multidão juntou embaixo. Já chamaram o bombeiro, polícia, aquela coisa toda. Quem acredita que esse homem consegue passar agora do outro lado, equilibrando-se só com uma vara na mão? Pessoal, muito difícil, esse cara vai morrer. Aí ele foi e passou de novo. Aí o pessoal aplaudiu. A terceira vez, quem acredita que esse homem agora consegue vir de lá para cá, no monociclo,
sabe aquela bicicletinha de uma roda só? E ele está ali, e o pessoal, rapaz, isso é perigoso, mas ele já tinha passado duas, falou, eu acredito. O outro dizia, não, mas aí ele veio e passou tranquilamente. Aí todo mundo aplaudia, disse, não, ele é demais, ele aí, ele faz o impossível acontecer. Aí ele disse, o amigo, o megafone, quem agora acredita que esse homem é capaz de passar daqui para lá, com uma pessoa nas costas se equilibrando? Todo mundo disse, eu acredito. Aí o amigo perguntou no megafone, quem se candidata? E a resposta foi, ninguém. Isto é, eles acreditaram, mas não confiaram. Com Deus a gente acredita e confia. Se Deus falou, pode confiar. Se Deus falar, senta, pode sentar, que a cadeira vai estar ali. Em nome de Jesus, confia no Senhor. Isso é fé. Tem que ter atitude. E o profeta fez isso, e agora, olha que interessante, ele vê a pequena nuvem subindo do mar, e ele diz, Acabe, se prepara, porque as nuvens estão chegando, é melhor você aparelhar seu carro e já ir embora, porque senão a chuva vai te pegar, rapaz. Aleluia. A bênção que Deus manda para o justo, ela reflete no ímpio de uma forma diferente. Aqueles que perseguem o povo de Deus vão se ver com Deus. A chuva para o povo de Deus é bênção. A água aqui para o povo de Israel foi uma maravilha, mas para Acabe não. Aleluia. Deus está falando conosco. Ai daquele que tocar na igreja do Senhor. É aniversário da igreja. Eu tenho uma notícia para você. Fica em paz. Tranquiliza o teu coração. Sabe por quê? Porque Deus, quando quer fazer algo grande, Ele não depende de governo, se é direita, se é de esquerda, Ele não depende da economia, Ele não depende do dólar, Ele não depende do clima, Ele não depende da meteorologia. Deus não depende de nada e de ninguém. Quando Ele quer fazer, Ele faz, e ninguém pode desfazer. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor dos céus e da terra, é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim, é o primeiro e o último, é o primogênito da criação, é o princípio vital de todas as coisas, é o verbo de Deus, é aquele que transforma as coisas do jeito que Ele quer, é aquele que levanta paralítico, é o missionário por excelência, é aquele que cura a visão, Ele é o bom pastor, Ele é a porta, que entrar por Ele salvar-se-á, entrará, sairá, achará pastagens, Ele é a ressurreição e a vida, quem crê nele ainda que esteja morto viverá, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele é a videira verdadeira, Ele é o batizador com o Espírito Santo, Ele é o intercessor por excelência, Ele é o sofredor modelo, Ele é o Salvador crucificado, Ele é aquele que renova a sua igreja e fortifica o seu povo, Ele é o El Shaddai, Ele é o Rafá, Ele é o Jireh, Ele é o Sabaote, o Deus dos exércitos.